Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. Me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem tentam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar. Quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim. Mulher do fim do mundo, eu sou e vou até o fim cantar. Gente, eu acho que o que a gente pode falar, e a gente não quer de forma nenhuma, né, apresentar esse vídeo da Tijuca de forma triste ou melancólica, mas há um peso significativo para essa homenagem. Não é qualquer coisa, né? Ela é um milagre. Essa mulher é um milagre. Assim como a Mocidade homenageia a Elsa. A Elsa, ela é um milagre. Eu nem falo foi, porque milagre não passa. O milagre, ele é eterno. Então, Elsa é um milagre, né? Então, é uma coisa muito importante e o peso disso para tantas mulheres pretas do Borel. Isso é muito importante. Muito. Porque a gente tem que pensar que a escola de samba está representando um lugar. É uma comunidade. Chegou a nossa hora de descer. Silêncio, boa noite. Eita! Bom dia, boa tarde, boa Faz a minha história acontecer. Chegou a nossa hora de vencer, será? Vamos lá, eu Será, faço gente? eu, Vanessa, Oi, gente! Diogo Beijo, meu povo. e Calupe. Beijo, meu povo. Boa noite, bom dia, boa Quase tarde. de azul pavão hoje, né, Calupe? Quase. De Lençóis Maranhenses. Então vamos lá, vamos falar do enredo da Tijuca. Então, 2026, a Tijuca vai levar para a Avenida o enredo Carolina Maria de Jesus, que é uma escritora brasileira extremamente importante. Várias escolas com o nome dela, várias. Bibliotecas. Você imagina se minha mãe fosse viva e eu visse uma biblioteca. Várias ruas com o nome dela. Agora vem uma estátua, a reciclagem que o Lula colocou o nome dela. E quanto mais homenagens faz para Carolina, mais Carolina sobe. E os negros têm o maior orgulho da Carolina. E o que eu quero é que mais a Carolina cresça, né? Porque eu quero com a minha mãe, sabe aonde? Eu quero ela do lado de Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, né? Então, vamos lá. O que eu entendi aqui do enredo da Tijuca? Então, eu separei o enredo aqui, a sinopse, em 5 blocos. A escola, ela divide, ela setoriza o seu desfile de uma forma que ela primeiro apresenta Carolina, o primeiro nome, a criança. Então, no primeiro setor, que a gente tem a Bitita, porque ela não gostava do nome de Carolina quando criança. Ela chegou a gritar e a esbravejar pelas ruas das favelas onde ela morava, né, das comunidades, que o nome dela não era Carolina, era Bitita. Então aqui nós temos o surgimento de uma voz potente que amadureceu ao longo do tempo. Então esse primeiro momento do desfile vai ser um convite para o público conhecer quem é Carolina Maria de Jesus de verdade. E esse primeiro setor, ele é um primeiro setor muito importante porque ele traz personagens que são absolutamente emblemáticos na história dela. Então tem a figura do avô e da mãe e das tias, que o enredo coloca como sendo pessoas que apresentam para ela a questão da palavra, da história, do contar história. E isso eu acho muito bonito. Mas ainda neste primeiro setor, para mim, tem uma falha, porque é neste momento da vida dela que ela vive esses 2 anos de escola. É nesse momento que ela é apresentada a palavra escrita.
E aqui a gente tem um momento da vida da Carolina que é importantíssimo para todo o restante da narrativa, e ele simplesmente não existe na sinopse. Então, assim, como que se deu a questão da alfabetização? E olha como isso é simbólico. Eu até peguei aqui o quarto de despejo. Tá aqui, não tá dando para ver. Você vai estar focando, olha, tô tampão. Mas tá aqui, gente. Que a própria palavra da Carolina Maria de Jesus sobre esse processo de alfabetização, quando perguntam para ela sobre o incentivo a escrever. E ela diz aqui o seguinte: seria uma deslealdade de minha parte não revelar que o meu amor pela literatura foi me incutido por minha professora, Dona Lanita Salvina, que aconselhava-me para eu ler e escrever tudo que surgisse na minha mente, e consultasse o dicionário quando ignorasse a origem de uma palavra, que as pessoas instruídas vivem com mais facilidade. Então, olha a importância dessa professora na história da Carolina, não só no que se refere à questão dela escrever, mas na maneira como ela escreve. Escreva tudo. Escreva tudo o que acontece. E aqui a gente tem uma outra questão que é mais simbólica, né? Não dá nem para dizer que é mais importante, mas que é muito simbólica e que me assusta não estar na sinopse. Porque esta professora, ela lecionava numa escola espírita, Colégio Allan Kardec, numa cidade do interior de Minas, ou seja, ela lecionava para pessoas segregadas, e esta professora era negra. Então, em nenhum contexto da vida da Carolina Maria de Jesus, ela foi aceita dentro de uma sociedade branca, desde o momento de sua alfabetização. E isso acontece nesse primeiro setor, e isso não está aqui. Tipo, como que não está aqui? Isso explica muita coisa do que vem depois. Nesse bloco, basicamente, o lenço que Carolina usava na cabeça é um símbolo muito forte e que foi explorado pela mídia da época como um símbolo de pobreza. Ele vai ser transformado em um símbolo de luta e identidade. Um lenço que agora não cobre, mas revela quem ela é. Daí a gente vai para o bloco 2. Carolina, a Maria, aquela que sofre as dores. E aqui acontece um fato que a sinopse narra, mas não explica em sua completude, que a Carolina Maria de Jesus está sentada numa praça lendo um dicionário, que a professora instruiu. Quando você não sabe uma palavra, você lê um dicionário. Ela foi presa por policiais também analfabetos, que entenderam que o que ela estava lendo era um livro de feitiçaria. Ela foi presa, ela foi torturada, ela foi chicoteada, ela e a mãe, por conta disso. E aí aqui, uma outra coisa que para mim falta no enredo, a importância da figura da mãe. Porque a mãe é decisiva na saída de Sacramento. A mãe fala: filha, esse lugar não é capaz de entender uma pessoa com o nosso perfil e que tenha entendimento que seja mais intelectual. Você precisa ir para um lugar que entenda melhor isso. A sinopse coloca como um momento que ela ficou muito aterrorizada com o que aconteceu e por isso ela vai. A sinopse ela tem momentos lacrativos onde não cabe. Então, inclusive dentro da questão cronológica, tem erros do ponto de vista estético e visual. Caracas, meu! Nossa Senhora! Então, ela sai de Sacramento justamente para que ela possa viver um outro contexto, para que ela possa viver essa natureza dela. E a mãe a acompanha. Mudam-se para Franca, no interior de São Paulo. E em 1937, a mãe falece, e é nesse momento... Ela sai de Minas Gerais, parte para São Paulo. Não é uma coisa ruim na cidade de São Paulo. O pau vai encantar! Ela tem outras passagens, ela tem outras vivências. Ali em Franca, ela trabalhava como empregada doméstica. Com o falecimento da mãe, ela vem para São Paulo. Em busca do Eldorado, né, que todo mundo se falava naquela época. E é interessante dizer que a gente já tem aqui aquela que é a jovem catadora, construindo a sua família em busca de um sonho, né? Exato. E aí aqui, para mim, a sinopse ela incorre num erro estético. Quando ela chega em São Paulo, eles narram que ela chega numa cidade dos prédios, cinzenta e tudo mais. Gente, isso é em 1937. São Paulo era outra cidade. Era uma cidade rural. Não era isso. Então, isso estar dentro de um contexto do enredo dessa forma, a retratação da cidade, é muito equivocada. A Tijuca, não me cansa não, tá? Eu queria fazer algumas leituras aqui da obra dela, para que a gente possa entender a complexidade. Isso vai resvalar na nossa sequência do vídeo. Então, ela fala aqui: eu classifico São Paulo assim. O palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. A favela é o quintal onde todos jogam lixo. Em São Paulo, terra de arranha-céu, a garoa rasga carne, é a Torre de Babel, família brasileira,
Daí a gente vai para o bloco que é o Canindé e o quarto de despejo. Agora sim, aqui a gente tem o Canindé, aqui a gente tem a favela, aqui a gente tem o contexto do quarto de despejo, aqui é onde se fala sobre a publicação e como isso reverberou. Então aqui o desfile entra em um dos momentos mais marcantes da vida da Carolina, que é a vida na favela do Canindé, nos anos 50, onde ela morava em um barraco com seus filhos e vivia de catar papel e ferro velho para sobreviver, mas mesmo no meio de tanto sofrimento, ela escrevia. Sempre andava com papel à volta dela, para se tivesse uma ideia ou quisesse fazer algum comentário, ela tivesse como guardar e escrever aquilo. Ela estava catando papel, de repente ela punha a mão na cabeça, assim, vai ter que escrever agora. Eu tenho que escrever. Ali, ninguém segurava, não. Ela punha o papel em qualquer lugar, pegava o primeiro pedaço de papel que tinha na mão, e ela falava, deve ter aí algumas falas dela assim, só uso roupa com bolso. Porque ela carregava um lápis ali. Ali ela escrevia. Escrevia nome de rua, alguém que falava alguma coisa, uma quadrinha que vinha na cabeça, um poema. Tudo ela escrevia. Tudo dela era anotado. E ela usava dos cadernos achados no lixo e anotava tudo. O que via, o que sentia, o que sonhava. Ela não escrevia como forma de passatempo, mas como forma de sobrevivência e resistência. Ela escrevia para gritar para o mundo que pobre existe. Tem trechos da vida dela que se coloca que ela ia até os frigoríficos e buscava no lixo restos de carne e ossos e dizia que era para os cachorros, quando na verdade era para a própria alimentação dela e da família. E ela escrevia por uma fome existencial. Ela não escrevia por necessidade, ela não escrevia porque ela pretendia ser uma voz de qualquer coisa. Ela escrevia simplesmente porque ela não tinha outra alternativa a não ser falar sobre aquilo relacionado às dores dela. E disso se tornaram 38 cadernos que deram lugar ao primeiro livro dela, o mais famoso. Então o destaque aqui vai ser para o livro Quarto do Despejo, que é um diário em que ela conta com detalhes a dura realidade da favela. 7 de agosto. Deixei o leito às 4 horas. Eu não dormi porque deitei com fome, e quem deita com fome não dorme. Quando o João chegou da escola, dei-lhe almoço. Depois fomos na cidade. Fomos a pé, porque não tinha dinheiro para pagar a condução. Levei uma sacola e ia catando os ferros que encontrava nas ruas. Passamos pela Rua da Cantareira. A Vera olhava os queijos e engolia as salivas. Eu que antes de comer via o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo, depois que comi, tudo normalizou-se aos meus olhos. E quando a gente ia catar papel, eu lembro que ela sentava assim na calçada porque ela estava passando mal. E eu via que ela vomitava muito. E ela vomitava bilis, amarela, né? E ela via tudo, ficava tonta, estava com fome, né? Aí que vem, até a fome é amarela. Agora eu sei a cor da fome. Estou vendo tudo amarelo. Então vem, esse amarelo surge daí. E ela é encontrada e reconhecida através do trabalho de Audálio, quando ele vai fazer uma pesquisa na favela do Canindé. Abri a Carolina Maria de Jesus como repórter, em atividade de repórter. Eu pretendia fazer uma matéria sobre a favela e pensava, inclusive, em viver alguns dias dentro da favela na tentativa de transmitir o drama daquela comunidade. Segundo ou terceiro dia que ele estava circulando para sentir a favela, ela começou a gritar com os marmanjos que estavam nos brinquedos das crianças, que iam quebrar e que ela ia botar todo mundo no livro dela. Então, assim, ela não estava falando com os marmanjos, ela estava falando com o Audálio, que depois foi para a porta do barraco dela e perguntar: que livro é esse? Aí a mãe leva ela até o barraco. Só que, é isso que eu quero que as pessoas entendam. A minha mãe, o interesse dela era escrever, sabe o quê? Romances. Minha mãe adorava romances. E os romances dela são até interessantes, porque ela fala, eu trabalhava nas casas, né, de família, às vezes, e eu ficava observando a família. Às vezes, até a história da família, ela mudando os nomes. E que ela criava também. Muitos que ela criava também, né? Então, os romances dela vêm assim. E ela queria que ele visse os romances dela, né? Ele se interessou pelo quarto de despejo, pelos manuscritos, pelo diário. Carolina, vi que os seus originais eram um depoimento, significava um depoimento que nenhum de nós, por mais gênio que tivesse, poderia fazer igual. Eu fiz um trabalho de compilação, respeitando rigorosamente as coisas que ela escrevia em seu diário, inclusive a ortografia. A gente sabe hoje que a Carolina não foi descoberta. Essa história é uma história um pouco contada, né? A gente tem documentação que mostra
que Carolina já tentava fazer esse esforço de autopublicação muito antes da chegada do Audálio Dantas. A obra, ela virou um fenômeno e vendeu milhares e milhares de exemplares. Quarto de despejo. Ela pega o livro, ela olha assim o livro. E ela fala, quarto de despejo, diário de uma favelada. Carolina Maria de Jesus. Eu vi que aquele dia ela ficou... Ela se completou ali. Ela ficou feliz, o olho dela brilhava. Uma das poucas vezes que eu vi minha mãe feliz foi ali. E ela não saía sem escutar o rádio. 10º lugar, falava o nome do livro. 9º lugar, quando chegava primeiro lugar, mais vendido, Carolina Maria de Jesus. Quarto de despejo. Ali ela ficava feliz. E aí ela saía. Todos os dias, religiosamente, ela fazia isso. Sendo traduzida para mais de 10 idiomas, Carolina virou celebridade. E ela se torna referência de literatura, ela se torna referência. É uma mulher que deixou Jorge Amado enciumado, porque vendia mais livros do que ele. Uma mulher que recebeu louvação de Clarice Lispector, inclusive Clarice Lispector uma vez disse, grande escritora é você, que escreve sobre a realidade. Da Carolina Maria de Jesus. Mas vou lhe contar. Você chegou a conhecê-la? Não só eu conheci, como eu li, e uma vez Clarice Lispector e eu fomos a uma livraria São José, no Rio de Janeiro, pedir autógrafos dela. E, para minha surpresa, Clarice queria ir, porque Clarice, às vezes, era reticente em fazer essas coisas literárias. Ela não era dada a essas visitas. Vamos lá, Claricinha. Fomos, e Clarice disse uma frase que não está registrada em nenhum lugar. A Carolina não sabia muito bem que era Clarice, mas disseram a ela que nós éramos escritoras. Aí ela disse assim, mas eu não escrevo bonito como vocês. Aí a Clarice, com aquele maneira de escrever, disse, mas você escreve a verdade. Você escreve a verdade. Você escreve de verdade, ou escreve a verdade. Mas, infelizmente, ela foi tratada pela imprensa como com curiosidade exótica e não da intelectual que era ela. Então, a Tijuca, aqui nesse bloco, ela cria esse ambiente de barracos, papéis catados, dos filhos da Carolina, dos cadernos com os trechos de livro. Depois nós vamos para o quarto setor. No quarto setor, o quarto setor e o quinto, acho que são os mais bem escritos e aqueles que realmente falam a que vieram. Aqui a gente fala não só da obra da Carolina Maria de Jesus, mas ela também se posicionava além de seus livros. E fala sobre o quanto ela retratava a desconstrução social. Então, ela falava sobre políticos, ela falava sobre artistas almofadinhas e que não reconheciam artistas que não fossem da mesma classe. A Tijuca vai mostrar como a Carolina escreveu a partir do ponto de vista de quem vivia nas margens. Ou melhor dizendo, a escrevivência que ela considera como suporte da sua expressão, da sua relação com a escrita. Que é um conceito criado pela Conceição Evaristo, que é você escrever de acordo com a sua vivência. Carolina Maria de Jesus é um exemplo primeiro disso. E a Conceição Evaristo é um fruto de Carolina Maria de Jesus. É com muito orgulho mesmo, né? O meu texto, tanto o texto literário como o texto ensaístico, a poesia, a prosa, nasce muito marcado, muito marcado não, profundamente marcado pela minha experiência de mulher negra na sociedade brasileira. É uma escrevivência que se dá realmente através dessa vida, né? Que é a vida do povo negro, homens, mulheres, crianças. Ela não tinha medo de dizer a verdade, ela criticava o político corrupto, ela denunciava a fome, ela apontava o dedo para a hipocrisia da sociedade. Ela sempre foi uma mulher de opinião forte que não se calava, mesmo quando tentavam silenciá-la. Esse é o momento em que a escola eleva a Carolina ao lugar que ela tem hoje e que ela merece, que é o de escritora consagrada. A escola aqui mostra uma escritora rodeada de livros, trechos da sua obra são destacados aqui. As mais diversas, né? Não somente aquelas que falam sobre os sonhos e o que acontece e a vivência, né? Como também as outras obras que são biográficas, as obras que refletem já um amadurecimento de Carolina na sociedade, né? A gente tem a Casa de Alvenaria, por exemplo, aqui como um livro que foi massacrado, que foi visto como um livro que não representava aquela figura que a sociedade entendeu que era a mulher da favela falando sobre a favela, porque já tinha um amadurecimento do ponto de vista social, então ela foi relegada. E a partir daí ela teve que batalhar para voltar ao cenário da literatura, uma vez que não interessava a sociedade dos ricos e da população dominante uma preta falando sobre coisas
que diziam relacionadas ao sucesso, né, ao crescimento social. E aqui fala também uma frase muito simbólica: sem a miséria perde-se o interesse. Então, quando ela sai da favela e ela parte para Santana, ela deixa de ser exótica. Ela deixa de ser a favelada que escreve bem. Ela deixa de ser essa figura que gera algum interesse do que é diferente. Ou seja, um olhar extremamente preconceituoso. Então, o episódio de Santana, ele retrata essa quebra, essa ruptura, do ponto de vista de curiosidade social, porque ela vai para uma região que até então era considerada de classe média quase alta, e ela rompe com essa barreira do comum ali na vizinhança, né? Então, ela quase não ficava em casa. Todos os mendigos que ela encontrava na rua, ela levava para dentro de casa, tendo vários filhos e uma filha, o que, teoricamente, naquela época já se era perigoso. Imagina você deixar sua filha conviver com uma série de mendigos que você nem sabia a origem deles, né? E aí, curiosamente, nas viagens que ela tinha, existia uma consciência aí feminina, a filha dela ia com ela. Ou seja, a filha dela não dormia sozinha na casa com todos esses mendigos que ela levava, porque ela entendia: hoje eu estou numa posição diferente, e mesmo com pouco, é minha obrigação ajudar. Então, olha o cenário que aquilo era. Não era uma casa convencional da classe média, né? Então, aquilo tudo assustou muito a população do entorno, a ponto de tentarem, e conseguiram, né, fazer com que ela saísse de lá, com que ela fosse expulsa do bairro, né? Foi criticada, foi questionada por uma sociedade que não aceitava que uma mulher ex-favelada frequentasse um ambiente de classe média até então alta à época. Em casa da alvenaria Santana, eu já percebi ali, eu já estava mais esperta. Os problemas que minha mãe já tinha, de não ser aceita na sociedade. Pela cor, por ser favelada, por ser mãe solteira. E a minha mãe, ela ficou, também percebi isso no caso da alvenaria, ela ficou meio perdida. Porque ela não sabia se ela cozinhava, se passava, se cuidava da casa, se viajava, se escrevia, se ia dar autógrafo, se atendia aquele monte de gente que ia procurá-la, se olhava a escola de filho. Era muita coisa para a cabeça dela. Ela percebia os olhares, ela percebia o racismo. Mas ela modifica a sua mudança, ela vai para Parelheiros, inclusive sítio, olha como a cidade era diferente, o sítio em Parelheiros, justamente porque o que ela recebia de direitos autorais não permitia que ela morasse em Santana. Ela precisava ir para um lugar que fosse mais barato. E aí ela se modifica ali para Parelheiros, onde ela reside até o seu falecimento. Quando a gente estava em Santana ainda, ela falou que a gente ia fazer um filme na Itália, ia sair o Quarto Despejo. E ela pegou a entrada. Ela pegou esse dinheiro e comprou um sítio. Nós fomos para o sítio e a gente não tinha luz, não tinha porta, não tinha janela, não tinha piso, era de terra. A gente tinha plantio, feijão, mas não tinha arroz. Minha mãe gostava demais do café e meu irmão era desesperado do café. Não tinha café, não tinha açúcar, não tinha sal, não tinha óleo, não tinha remédio. A minha mãe já começou a apresentar, ficar doente. Carregava saco de batata na cabeça e eu tinha 12 anos. E eu via minha mãe chorando lá de casa, porque eu trabalhava na roça do lado. Nós passamos muita fome em Parelheiros. E aí ela é a musa de Parelheiros, né? É super reconhecida naquela região de São Paulo, um dos grandes bairros da zona sul da cidade. Morre em 76, sem sucesso, sem dinheiro, sem louvor, e se torna esquecida por mais de 20 anos, e agora, nos últimos anos, volta a ser resgatada como uma literatura importante, necessária e significativa para reconstruir o que é a ancestralidade e o que é a representatividade do ponto de vista de você validar o discurso de uma mulher que conviveu com o seu tempo e foi além. E a gente chega no bloco final, que é o legado e futuro. Então, eu entendo que o desfile termina com um tom de esperança. A Unidos da Tijuca vai acabar mostrando que a Carolina ainda vive nas escolas, nas bibliotecas, nas vozes de mulheres negras que hoje escrevem, ensinam e lideram, e que a favela não é só mais sofrimento, né? A favela hoje é cultura, é arte, é potência. Então, em 1960, Carolina abriu as portas com seus livros para as muitas outras escritoras que vieram depois. Então, a gente pode considerar que sua obra não morreu, ela floresceu. Aí nós temos Jamila Ribeiro, nós temos Conceição Evaristo, nós temos diversas escritoras que bebem dessa fonte de representatividade que Carolina Maria de Jesus deixou na sociedade brasileira. Então, nesse último bloco, a escola convida na sinopse o público a refletir. Quantas Carolinas ainda existem esperando ser ouvidas? Vanessa, como esse enredo, depois de ouvir toda essa explanação e saber da figura, como ele te atravessa? Meu amigo, eu me lembro imediatamente de uma fala da Angela Davis,
e que ela diz o seguinte, numa das visitas que ela fez aqui no Brasil, onde ela fala que não entende por que tantas mulheres brasileiras a reconhecem e a têm como um ídolo, já que o Brasil produziu Lélia Gonzalez. Então, é mais um motivo da gente falar que nós temos essa dificuldade de se reconhecer, né? E principalmente se tratando de uma mulher favelada, e mesmo antes dela sair da favela, ela vem de Minas, ela vem de uma cidade mais apartada, mais afastada, então assim, é toda uma trajetória que tinha tudo para dar errado aos olhos de quem estava na oposição dessa história. Então, a mim, e pessoalmente, mesmo falando, me dá um pouquinho de incômodo, até porque posso estar sendo injusta, mas a gente está aqui num canal que é uma brincadeira de amigos, mas é uma brincadeira que a gente fala muito sério, falando sobre o Carnaval Carioca e outras praças, mas eu tenho uma dificuldade, eu não consigo ver uma colega de gênero e de cor que esteja aqui comigo, né? De todos os outros canais que a gente tem aí, de outros colegas que também se propõem a falar de carnaval. E eu estou falando de um gênero que é o samba e que, assim, infinidade de mulheres maravilhosas, mas, enfim, me atravessa com muito incômodo. Eu tenho esse orgulho, mas eu tenho esse incômodo, porque a gente demora muito para reconhecer, não para produzir, mas para reconhecer. E, de uma certa forma, quando a gente consegue reconhecer essa produção, se torna uma vereadora que leva uma rajada de fuzil no centro do Rio de Janeiro. É bem complicado. Então, assim, são vários aspectos de política, de literatura, de música, de arte, mas a gente persiste. Esse está no nosso DNA. Ivan, qual que é a sua perspectiva para a Tijuca nesse momento? A minha perspectiva é que a Tijuca ela finalmente encontre um caminho onde ela possa voltar a disputar. Ela faz um desfile completamente surpreendente, não pela capacidade da escola em si, mas pelo que ela tem vivido nos últimos tempos. Então, o que a gente espera, pelo menos o que eu espero hoje? Uma coesão de narrativa, uma coesão de samba e do que a escola quer contar. No aspecto de fantasia, né, dos quesitos propriamente ditos, uma curiosidade em relação ao Edson, porque ele deixa bem explícito no começo da sinopse que ele vai falar do Cerrado Mineiro, ele fala que é colorido, ele usa as expressões congados, de marafontonas, então ele vai se debruçar num universo onde tem barro, ele fala do Doral Capim, de candeeiro. Ele passar disso por uma estética de favela, barra literatura, barra luta de uma mulher preta na figura da Carolina Maria, então, assim, me dá uma curiosidade como vai ser essa passagem, né, em relação a figuras, em relação à alegoria, não sei exatamente como ele vai posicionar isso. Mas em relação à própria Tijuca em si, se colocar como uma escola de potência novamente, que ela foi na última década, claro, a expectativa é maravilhosa. Então, eu acho que o desafio dele é condensar uma sinopse que é bela, que é emocionante, mas também tem o seu ponto de revolta e o seu ponto de força. Como ele vai colocar isso na vida, não tenho a menor ideia. Mas é um baita desafio. Diogo, você acha que há uma dificuldade de saber carnavalizar toda essa história densa e cheia de nuances e sofrimentos que é a história da Carolina Maria de Jesus? Eu acredito que sim, Chesco, porque a sinopse, ela me passa um pouco disso, sabe? Eu acho que quando você homenageia alguém, você precisa ter um pouco desse homenageado no que você escreve. Então, a Carolina Maria de Jesus, ela tem uma escrita que ela é muito característica. Eu não acho que você tem que escrever igual, porque seria uma cópia e seria, inclusive, de mau gosto. Mas acho que você precisa trazer aquilo que é essencial. Então, assim, o que é mais essencial para ela, não traz o que tem uma narrativa de quem observa. Então, você não sente, dentro da sinopse, por exemplo, a narrativa do quarto de despejo. Dentro desse setor 3 que fala da favela, o que você tem é uma narrativa de história de uma pessoa que necessita de mais sensibilidade para ser retratada. E essa sensibilidade, ela tem que vir através da escrita, ela precisa vir também através da imagem. Então, assim, a própria maneira como eles descrevem contextos históricos é muito... A sensação que eu tive ao ler é de que são frases para impactar. E não necessariamente frases para sentir. E, pô, Carolina Maria de Jesus é sentir total, gente, sério. Sim. Se você lê e você sai só de uma maneira, mais um livro, eu vou lançar ali no Scooby. Você leu errado. Você leu errado.
você leu errado. Então, esse é o recorte escolhido, e eu acho que precisa, no desenvolvimento de enredo, ir para além do que consta na sinopse e, mais do que isso, realizar correções. Bom, e daí eu vou fazer a pergunta final. Diogo Lima. Vale o enredo? Nossa, Carolina Maria de Jesus vale sempre, sempre. Eu queria até aproveitar para fazer uma colocação, porque a gente está fazendo um vídeo, gente, ele precisa ser analítico em relação àquilo que a gente propõe analisar. Então, nós estamos analisando a sinopse, estamos analisando a proposta de enredo. Então, não é uma crítica à escola. E aqui eu vou fazer um elogio. Precisa coragem para levar esse enredo. Então, a Tijuca, ela demonstrou essa coragem. Agora, o que ela precisa é colocar na avenida todo o esforço em relação ao que esse enredo pede. Então, assim, o fato de várias escolas não terem realizado é porque não é fácil você retratar a miséria no peso que tem quando você fala de Carolina Maria de Jesus. Isso é muito difícil. Então, aqui vai um ponto para a Tijuca. Parabéns pela coragem, que é uma história importante de ser retratada. Mas aqui a gente está colocando pontos que é importante serem considerados para que ela realmente tenha validade efetiva. Então, em relação à sinopse, eu realmente tenho aqui as minhas ressalvas, mas o enredo vale demais. Calupe, vale o enredo? Vai valer com certeza por ser Carolina Maria de Jesus, mas eu concordo com vocês, a gente precisa fazer um ajuste aí na forma como a escola vai defender esse enredo, essa sinopse no Abre Alas. Eu vi muito de Vila Isabel, Martinho da Vila aqui na construção desse enredo. Os mesmos erros, inclusive, que se vê no Martinho da Vila, se vê aqui, Carolina Maria de Jesus. Mas ainda tem tempo, né? Então, eu acho que... E a Tijuca está com a faca e queijo na mão. Os sambas refletem aquilo que a sinopse tem que ser. Então, partindo desse princípio, eu não mudaria a abordagem na setorização. Acho que a abordagem da setorização está correta. O que eu mudaria é o enfoque que a escola pretendeu dar e que agora, com as obras musicais, ela pode fazer uma correção de estratégia e isso pode ser excepcional. Então, eu percebo muito que a Safra bebe muito mais da obra da Carolina do que da sinopse. A Safra reflete muito profundamente as obras de Carolina Maria de Jesus e praticamente ignora a sinopse da Tijuca. Então, vale a homenageada, vale o enredo, mas a sinopse fica defeito. Eu acabei de lembrar, né, que a Portela trouxe defeitos de cor recentemente. Imagina o impacto do desfile da Tijuca para as vendas dos livros de Carolina Maria de Jesus, principalmente com o Arthur do Despejo depois do desfile dela. Meu Deus, é muito poderoso. Não, e para mim, o grande ponto, a gente até estava falando isso no off, na minha visão, a Tijuca homenagear a Carolina Maria de Jesus é um acerto, mas se a Tijuca fizesse o recorte só do quarto de despejo, tal qual a Portela fez um defeito de cor, ia ser perfeito, sublime. Vanessa, vale o enredo? Como vale? Demais, demais, demais. Tijuca, assim, que golaço. Honre a memória dessa mulher, honre suas mulheres, honre as mulheres do seu Borel. E tem tempo dessa correção, acho que é um ponto pacífico aqui entre nós quatro, né? E é importante até para a gente também fazer valer o respeito e a memória dessa mulher. Vamos contar a história como ela realmente aconteceu. Então, não deixe lacunas, não deixe hiatos, não deixe furos. Fale de uma maneira verdadeira, porque se a gente está falando de uma pessoa que só se propunha a escrever verdades, vamos escrever a verdade sobre a história dela, dentro de cenários, de cidades, de vivências. Então, assim, trazendo para o contemporâneo, sem filtro algum. Então, vale o enredo demais, mas Tijuca, faça essas correções porque é necessário. Não se permita errar. É isso. Temos, então, vale o enredo, e daí as dicas finais. Ouçam um podcast História Preta, que tem uma série inteira de 10 episódios sobre Carolina Maria de Jesus. Aos curiosos, vão ao Spotify e ouçam também Bitita, as composições de Carolina Maria de Jesus, e também tem documentário sobre a Carolina Maria de Jesus disponível no YouTube. É isso, meu povo. Da liberdade. E agora, com esse novo livro que eu estou escrevendo, eu também espero melhorar um pouquinho a mais a minha vida. E assim deverá ser a vida de todas as mulheres. Que bom te levantar de manhã e ter o que comer, né? Isso é tudo na vida. Negro é inspiração. Negro é silêncio, é luto. Negro é a solidão. Negro que já foi escravo, negro é a voz da verdade. Negro
destino é amor. Negro também é saudade. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Fica sem sossego. Um abraço negro, Traz felicidade. Negro sempre. Fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. negro é uma cor de respeito, negro é inspiração, negro é silêncio, é luto, negro é a solidão, negro que já foi escravo, negro é a voz da verdade, negro é destino, é amor, negro também é saudade, um sorriso negro, Um abraço negro. negro, 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 Traz felicidade. negro sempre Fica sem sossego. negra é a raiz da liberdade, um sorriso negro. Um sorriso negro. Um abraço negro. Traz felicidade. Negro sempre. Fica sem sossego. Negra é a raiz da liberdade, negro. Negra é a raiz da liberdade. Negra é a raiz da É que essa vinheta, a gente não se acostuma. Então, o meu entendimento é um pouco diferente do seu. E sim, ele vai dar quase 1 hora de vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado.